como é que eu posso dizer, profetadas, né? E eu fiquei pensando, a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e falsos profetas. E eu fiquei pensando, então, que existem falsos profetas? Existem. Né? Nós estamos nos últimos dias e eles estão se multiplicando. Só que daí, galera, eu fiquei pensando, se existem os falsos profetas, os falsos mestres, também existem os verdadeiros. Até porque a gente não deve incorrer no erro de incorrer que todos são falsos. Colocar tudo num saco só, achar que, né, não tem alguém verdadeiro nesse meio. No meio de várias maçãs podres sempre tem uma boa, irmãos. É isso que a gente precisa entender. Nós não devemos julgar ninguém pela aparência, né, mas sim segundo a reta justiça do Senhor. É isso que nós devemos entender. E a gente sempre tem que pedir para Jesus humildade, né? Humildade. Né? Humildade e sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, eu pensei, bom, eu posso estar errado, né? Eu posso muito bem errar, até porque eu não sou o dono da verdade. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós não somos os donos da verdade. Mas nós temos um mestre, né? Um mestre, um senhor, né? Um indivíduo 100% Deus e 100% homem. Yeshua HaMashiach, né? Nosso mestre, nosso rabi. Ele é a própria verdade. Se nós recorremos a ele, não tem erro. Então pensei, bom, se tem os falsos profetas, também tem os verdadeiros. Aí eu comecei a observar a vida dos meus pastores e vi que, numa igreja que eu congregava, a pastora Rosane e o pastor Evaldo, né? Pessoas usadas por Deus. Eu vi a pastora colocando a mão nas pessoas e vi que Deus realmente fazia coisas extraordinárias, usava ela. O pastor também, quando ele pregava, a gente sentia a presença de Deus. Eu até me emociono, porque eu sentia de fato o poder de Deus. Eu via milagres verdadeiros. Eu via pessoas, né, com, sei lá, ansiosas, nervosas, pedindo orientação de Deus. E onde essas pessoas colocavam a mão, Deus fazia coisas grandes ali. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo, né? Talvez eu esteja equivocado. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu pedindo, Senhor, eu quero isso para mim. Não tem jeito, não tem como escapar. E foi que eu comecei a pensar, fazemos estudos bíblicos como sempre, em oração, pedindo auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Para tudo, nós precisamos do Espírito Santo. E aí, eu quero saber, eu vou estudar sobre isso. Eu tenho medo de estar errado, mas é sempre bom entender que nós não precisamos ficar numa bolha. Na nossa bolha, nós devemos sair da bolha, né? Quebrar os tabus às vezes, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. E eu fui, né, pesquisar com professores de teologia formados em grego, hebraico e aramaico, pessoas que são boas em falar dos dons carismáticos do Espírito Santo, né? A palavra carisma do grego é dom, né? São os dons espirituais. Eu fui pesquisar realmente, irmãos, eu fiquei apavorado. Toda essa pesquisa que eu fiz me gerou uma certeza. Os dons espirituais não cessaram. Os dons espirituais estão disponíveis para quem quiser.
para a edificação da igreja do Senhor. E por isso eu estou aqui dizendo com toda a minha sinceridade que Deus ele continua sendo o mesmo. Não é porque alguém não acredita nos dons espirituais que Deus deixa de operar. Deus continua fazendo milagres, eu sou uma testemunha disso. Milagres verdadeiros. Existem sim charlatões, existem sim pessoas que falam em falsas línguas, né? Que não falam coisa nenhuma, mas também existem os remanescentes. Existem pessoas que têm realmente envolvimento com o sobrenatural de Deus. E eu procurando e eu achei. Os dons de línguas, eles são verdadeiros. Eu tinha um entendimento de que o dom de línguas é você falar uma língua estrangeira sem aprender. Claro que Deus pode fazer isso. O Espírito Santo pode te dar esse dom. Mas a glossolalia